Então vamos lá. Mais uma vez, boa noite, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto muito importante para o extensionista, que é a abordagem sistêmica da agricultura. Quando a gente precisa entender como que é importante entender a agricultura nessa perspectiva de sistemas, esses conceitos da organização e da estrutura dos sistemas agrícolas, das atividades agrícolas, né, das unidades produtivas, o que significa sistema de cultivo e criação, o que é itinerário técnico, os modos de condução, ok? Para que vocês entendam a agricultura sobre a perspectiva sistêmica, a gente tem que entender que existe como se fosse uma teia que interliga os sistemas de cultivo, que faz parte da unidade produtiva. Então, assim, ele é parte do pensamento complexo, né? Eu tentei procurar um vídeo que me ajudasse para deixar a aula mais interativa, encontrei, mas vamos lá, vamos tentar esclarecer o meu ponto de vista com essa aula, né? A abordagem da agricultura nessa perspectiva, né, permite a gente compreender a complexidade e a dinâmica espaço-temporal das atividades inerentes ao sistema de cultivo e criação. Essa abordagem considera a agricultura como um resultado de um processo de auto-organização. Então, entender a agricultura, né, sob essa perspectiva, na verdade, a teoria geral de sistema, eu estou emprestando, fazendo um empréstimo para a agricultura, né? Mas é na ideia de que vocês consigam, como extensionistas, entender como funciona essa complexidade, essa dinâmica dos cultivos agrícolas e das criações dentro da propriedade. Para que a gente consiga entender bem o que é esse pensamento sistêmico, as propriedades emergentes desse pensamento, né? Saber que eles são um produto de sinergia de partes, né? Não pode ser vista como partes isoladas, e sim como propriedades e interações de um todo, de uma estrutura global. Então, esse modo emergente de pensar sobre essa teoria geral, que dá origem aos novos níveis, né, das propriedades, recursos, processos, que a gente coloca aí dentro da agricultura, né? Esses padrões de organização, eles têm níveis integrativos, né, níveis de hierarquia e de relações e inter-relações. Pode ser usado em todas as áreas de conhecimento. Então, eu vou mostrar para vocês esse vídeo e espero que vocês, a partir daqui, entendam esse empréstimo para a agricultura. Bom, o conceito de organização e estrutura dos sistemas agrícolas, então, parte do seguinte princípio. Um sistema agrícola, né, ele tem um número de componentes que vai fazer parte da estrutura e também podemos chamar cada componente do sistema agrícola como subsistema. Esses componentes, né, entre si, eles vão ter um arranjo, né, eles vão ter uma combinação, uma interação entre si. Então, os arranjos entre os componentes de um sistema, né, fazem parte também dessa estrutura, né, como ele funciona. Um sistema agrícola, ele também tem um limite, né, um limite que não só de espaço físico, também como um limite de espaço funcional. Eu vou explicar um pouco melhor sobre isso aí mais para frente. Então, os componentes, eles vão também ter uma relação dentro do sistema agrícola, né, dentro desse limite, tanto do limite físico como do limite funcional, existem fluxos com entradas e saídas, né, e os subsistemas, os componentes, a estrutura, né, desses sistemas agrícolas, eles têm hierarquias, né, e a gente também vai trabalhar esse conceito do espaço funcional, então também faz parte do sistema agrícola. Então vamos lá. Vamos ver o que eu estou querendo dizer, né? Primeira coisa, para a gente entender tudo isso, a gente precisa entender a definição de sistema agrícola, tá? Então, a ideia de sistema, ela se presta a uma descrição estrutural da realidade, devendo ser percebida por nós, extensionistas, né? E enxergar a diferença entre essa percepção da gente, da realidade, e a sua representação de fato.
Na verdade, a definição de sistema, né, a ideia de sistema, ela é uma analogia, ela é um empréstimo para a agricultura, tá? É um modo pelo qual o processo produtivo se organiza. Então, a gente pode estar fazendo esse empréstimo dessa teoria para fazer uma abordagem teórica que objetiva, na verdade, compreender a realidade, tá? E aí vem de encontro com o que está proposto na disciplina de extensão rural. Quando o extensionista vai a campo, quando ele tem um pensamento holístico, quando ele tem um pensamento sistêmico, ele procura fazer uma abordagem objetivando compreender a realidade. Ele percebe a realidade, vê a diferença entre a realidade e a sua representação. Eu costumo sempre dizer que a agricultura, ela não é dada, a agricultura ela é enxergada. E atrás de todos os olhos de todos os olhos que enxergam, há uma mente que pensa, né? Uma mente que compreende aquela realidade enxergada, que valida, né, aquelas informações, que compara, que refuga, né, que filtra situações o tempo todo, né? Isso está tanto na mente do agricultor que vive no campo, como do extensionista que vai a campo orientá-lo, tá? A atividade agrícola em si, a gente considera como subsistema. Então, cada atividade agrícola dentro dos sistemas agrícolas, elas são consideradas um componente, né? Ou subsistema. A unidade produtiva, né, que a gente trata às vezes como propriedade, sítio, chácara, né, é onde a gente também encontra o desenvolvimento dessas atividades agrícolas, tá? Então, as atividades agrícolas, dentre elas aí está a produção animal, cultivo perene, cultivo anual, cultivo consorciado, entre outros diversos que possam existir no universo da unidade produtiva, né? Elas também passam a ser subsistemas, tá? Então, eu tenho um sistema agrícola composto por vários componentes, que são várias unidades produtivas, vários sítios, várias chácaras. Dentro de cada sítio, dentro de cada fazenda, dentro de cada propriedade, né? Dentro de cada unidade produtiva, melhor chamar assim, eu tenho várias atividades agrícolas dentro sendo desenvolvidas. Essas atividades, por sua vez, também passam a ser subsistemas dentro da unidade produtiva. Existe uma relação entre cada uma dessas atividades dentro da propriedade, elas obedecem uma hierarquia, né? Recebem um fluxo de entrada e saída, né? Elas têm um limite físico e um limite funcional, porque uma propriedade com suas atividades agrícolas, ela precisa, para a sua produção animal ou para a sua produção vegetal, ir além da porteira. Então, o limite não é apenas o limite físico, geográfico, né, do sítio. Ele é um limite funcional. Precisa ir ao banco, à loja de insumos, né, e assim por diante. Então, como eu havia dito, há diferentes níveis hierárquicos, né? Então, entre os subsistemas, entre as atividades agrícolas, existem conexões, né? Devido ao uso de recursos. E, em geral, essas conexões, elas estão relacionadas com a distribuição de energia necessária para produzir. Então, se a gente pensar em termos macroscópicos, né, uma propriedade, pertence, junto com outras fazendas, junto com outras propriedades, ao sistema de produção de uma determinada região, né? Então, a gente tem uma região agrícola com um conjunto de propriedades. Se eu pensar nesse termo macroscópico, né, cada propriedade é um componente do sistema de produção daquela região. Né? Se eu entrar em outro nível hierárquico e olhar a propriedade como uma unidade produtiva, as atividades agrícolas dentro da unidade produtiva, cada uma delas é um componente. Né? Então, eu tenho lá o sistema de criação de animais, o sistema de cultivo e assim por diante. Então, cada atividade agrícola dentro da unidade produtiva é um subsistema, é um componente, que também tem suas conexões. Né? Então, eu posso pensar nos diferentes níveis hierárquicos dentro de uma unidade produtiva e posso ir além. Se eu entrar dentro do sistema de produção, do sistema de cultivo de
soja, por exemplo, dentro da unidade produtiva, e eu for olhar no outro nível hierárquico, só dentro do sistema de cultivo, eu vou ver que lá eu tenho o solo, né? Eu tenho outras plantas competitivas, eu tenho pragas, né? Eu tenho os inimigos naturais, então eu tenho vários outros componentes dentro daquele sistema de cultivo. Então eu também posso olhar nesse outro nível hierárquico também, ok? Bom, entendendo isso, né, os níveis hierárquicos, a gente precisa entender então que a unidade de produção, a unidade produtiva, né, ela é um sistema de produção. O sistema de produção, então, na verdade, ele é formado por uma combinação de sistemas de cultivo, por uma combinação de sistemas de criação, né? Então, esse número de sistemas de cultivo, esse conjunto de sistemas de cultivo e criação dentro de uma propriedade, né, compõe o sistema de produção, né, que faz parte da unidade produtiva. Então, eu posso sim dizer que cada sistema de cultivo, que cada sistema de criação é um componente, é um subsistema do sistema de produção da unidade produtiva. E a gente tem que pensar também que eles são adotados dentro dos limites, né, autorizados pelos fatores de produção que uma unidade produtiva dispõe. Então, eu tenho lá a força de trabalho, conhecimento técnico, a superfície agrícola, equipamento, o capital, né? Então, todos esses sistemas de cultivo e sistemas de criação, eles acontecem ainda submetidos, dispostos, né, conforme a disponibilidade de conhecimento, de espaço agrícola, né, de superfície, quantidade de equipamento, enfim. O itinerário técnico, né, consiste então na sucessão lógica e ordenada das operações agrícolas que vão sendo utilizadas ou no cultivo de uma determinada espécie vegetal ou na criação de uma determinada espécie, domesticada ou não. Então, dentro da unidade produtiva, eu tenho várias atividades agrícolas, né? Essas atividades agrícolas, elas podem ser sistemas de cultivo ou sistemas de criação. Elas vão obedecer uma ordem, né, lógica e coordenada, né, e ordenada de operação, e isso eu chamo de itinerário técnico, ok? O sistema de cultivo, que eu estou aí citando há alguns instantes, ele consiste então na descrição de cultivos, né, na descrição dos seus itinerários técnicos específicos, realizados aí em uma parcela segundo uma ordem de sucessão conhecida e recorrente. Então, o sistema de cultivo ele pode ser definido por uma ordem de sucessão de cultivos, assim como pelo itinerário técnico implementado em cada cultivo. Então, vai ser necessário o preparo de solo, depois vai ser necessário a prevenção de pragas e doenças e depois ser feita a colheita. Então, há uma sucessão lógica e ordenada dos sistemas de cultivo, né? Então, há uma quantidade de itinerário técnico a ser implementado em cada cultivo, para que ele aconteça no final, ok? Para que a gente entenda um pouco melhor, né, o sistema de criação vai funcionar na mesma lógica, né? Só que, enfim, é a combinação de diferentes modos de condução daí, de diferentes modos ou manejo aplicado aí às categorias de espécies animais, seja elas quais forem aí dentro da unidade produtiva. Então, eu tenho dentro da unidade de produção, né, várias atividades agrícolas. Essas atividades agrícolas podem ser sistemas de cultivo ou sistemas de criação. Quando eu tenho sistemas de criação, os sistemas de criação eles não vão ter como o sistema de cultivo tem um itinerário técnico. O sistema de criação ele tem, na verdade, modo de condução, ele tem manejo aplicado aí nas diferentes categorias de espécies animais dentro da propriedade, tá? E o que é esse modo de condução ou modo de manejo da criação? É a sucessão lógica e ordenada das técnicas de criação animal aplicada para essa categoria aí, seja ela domesticada ou não, tá? Então, do mesmo modo que o sistema de cultivo tem um itinerário técnico, o sistema de criação tem um modo de condução, tem um manejo, tá? Essa perspectiva, esse olhar para a agricultura sobre essa perspectiva é que vai nos facilitar compreender, né,
como se estrutura na realidade a unidade produtiva. Então, se a gente pensar aqui, né, como essa figura, nós temos um agricultor familiar, né, e ele tem um limite, o sistema de produção dele, a unidade produtiva dele tem um limite, como a gente pode perceber. Ela sofre entradas e saídas do meio externo, obviamente. Dentro do sistema de produção, a gente vai ter vários sistemas de cultivo, inclusive uma propriedade, uma unidade produtiva, ela tem sistemas de cultivo 1, sistema de cultivo 2, sistema de cultivo 3. Eles têm sistema de criação 1, sistema de criação 2. Né? Uma propriedade ela costuma ser diversificada. Né? E dentro de uma unidade produtiva, eu posso inclusive ter atividades de transformação daquilo que é produzido nos sistemas de cultivo e também nos sistemas de criação. Percebe que os componentes dessa unidade produtiva, eles têm relações entre eles, né? Então, eu posso, por exemplo, pegar os restos culturais do sistema de cultivo 2 e colocar os restos culturais no sistema de cultivo 1. Eu posso utilizar os produtos do sistema de cultivo 1 e oferecer para os animais do sistema de criação 2, por exemplo. Tá? Então, compreender como se estrutura uma unidade produtiva, considerando as relações entre os componentes, os números de componente, como eles se organizam, como eles estão em hierarquia dentro do sistema produtivo, é muito importante para ajudar a entender como solucionar problemas lá na frente para o agricultor. Okay? Aqui eu tenho um outro esquema também explicando isso, né? Então vamos pensar aqui como vários componentes. Então tem uma unidade produtiva, né? Que tem ali resíduos da colheita, por exemplo, né? Folhas, caídas, etc. Elas vão fazer parte do subsistema solo, né? Ou seja, vão compor a vida no solo, vão fazer o surgimento das micorrizas. Então, vai melhorar a nutriência, a estrutura e a nutrição do solo. Né? Consequentemente, quando você tiver algum dano físico, né, ele vai ser menos impactante por conta da vida que há no solo. Né? Para que haja esses resíduos de folhas caídas, por exemplo, temos que entrar com uma adubação, né, uma adubação verde, tem que ter entrada de matéria seca. Então você percebe, né, as setas, né, que vão mostrando as interações no sistema. Por outro lado, se você perceber que esses resíduos, eles vão sofrer a ação dos decompositores, né? E esses decompositores vão acabar liberando nutrientes, certo? Esses nutrientes vão ser integrados nas plantas cultivadas e também aproveitados pelas plantas espontâneas, né? Quando o produto fica pronto, parte desses componentes vai ser usado na alimentação humana ou na alimentação animal ou para alimentar novos micro-organismos, fungos e parasitas, por exemplo. Né? E assim todo o ciclo, né, vai acontecendo novamente. Né? Os animais domésticos, os estercos, os lixo orgânico, eles também podem ser incrementados como resíduo lá no plantio. Né? E também vão melhorar a estrutura e vida do solo. Então, quando a gente pensa no sistema como complexo, composto por componentes, né, que esses componentes eles existem em forma com hierarquia, eles são compostos por outros subsistemas, existem correlações entre eles, né? Fica muito mais fácil da gente entender como funciona e como se estrutura a unidade produtiva, tá? Na verdade, a estrutura conceitual de sistemas agrícolas, tá? Ela é o seguinte: a gente tem que pensar em vários níveis hierárquicos. O sistema agrário, né? A concepção do sistema agrário, ele é um grupo de pessoas constituído por um grupo social, né?
que tem vários sistemas de conhecimento, que aplica vários itinerários técnicos, tem uma base de recurso, né, natural e um ciclo de vida, né, todo ali dentro da unidade produtiva para compor esse sistema agrário. A territorialização desse sistema agrário, né, é uma estratégia de construção de território, né, o ciclo de vida da unidade produtiva. Então a gente vai ter lá, por exemplo, uma região que é composta por várias unidades produtivas da pecuária leiteira. Então você vê que tem uma história do grupo, né? São vários sistemas com base naquele recurso natural que compõem o ciclo de vida da unidade produtiva. Então as características da unidade produtiva tem um circuito de troca, comercialização, a matriz energética, os mecanismos de gestão, os graus de autonomia e substituição são naquele nível hierárquico do sistema agrário. Quando a gente pensa em sistema de produção, aí já lá dentro da unidade produtiva, né, a gente tem que pensar que cada unidade produtiva tem a sua constituição e tem o seu sistema de conhecimento e seus próprios itinerários técnicos com base nos seus recursos naturais, né? E a estratégia de ocupação é no interior do território da unidade produtiva, tá? E as características dessa unidade produtiva, os circuitos de troca, força de trabalho, ocorre dentro da unidade, né? Dentro da unidade produtiva. Quando a gente pensa em sistema de cultivo e criação, né, a gente vai pensar na atividade dentro da unidade produtiva. Então a gente vai ter que pensar na constituição, na operação dos sistemas de conhecimento, nos itinerários técnicos, nas bases de recurso daquele subsistema dentro da unidade produtiva, né? Então vai obedecer uma organização espacial de sistemas de cultivo e de sistemas de criação, né? Então esse que é o território, é aquele espaço onde se cultiva, é aquele espaço onde se cria, que opera essas atividades, esses itinerários, com base no recurso que tem disponível, obviamente. Então, para a gente entender como se estrutura, como funciona as unidades de produção, né, a gente precisa entender esses níveis hierárquicos, né, que ele compõe. Então, como extensionista, se nós formos aí divulgar, por exemplo, um projeto que incentive a cadeia leiteira, né? Nós precisamos entender como se estrutura o sistema agrário, quantas unidades produtivas têm parte, né, dentro daquela região que produzem com gado leiteiro, né?